Pessoal, então corrigindo aqui o que eu deixei de atividade no vídeo anterior, vamos começar aqui por essa primeira ilustração. O que essa menina está fazendo? Essa menina está contando. Então, se ela está contando, ela está querendo descobrir a quantidade de bolinhas. Então, primeiro aqui, quantidade. O segundo tá medindo, olha o que eu falei, está medindo a altura da menina. Então, se está medindo, está calculando a sua medida. Então, o primeiro quantidade, o segundo medida. Acertaram aí? Então, virando aí para a página 6. Aqui na página 6, a gente tem... Deixa eu só colocar aqui. Ó, posição! A Márcia ficou em primeiro, a Cláudia ficou em segundo e o Fábio ficou em terceiro lugar. Como é que chama a posição? Posição chama-se ordem. E por último, ele tá desbloqueando o celular. Para ele desbloquear o celular, ele precisa de uma senha. A senha é um código. Então, nós temos aqui a ordem e o código. Facinho isso, né, pessoal? Agora, a gente vai aqui para a próxima atividade da Alana. Lembra que a dona Alana, ela fez uma senha, né, para bloquear o celular dela. E ela usou esses 4 algarismos. Só que ela esqueceu como que ela colocou esses 4 algarismos. Ela só lembra o seguinte, ó. Lembro que digitei o maior número por primeiro e o menor por último. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, se são 4 números, vou colocar aqui 4 tracinhos. Vou colocar aqui mais de uma vez. Então, o que ela lembra? Que ela digitou o maior algarismo por primeiro. Então, quem é o maior algarismo aqui? Se você tem o número 1, o número 13, o número 4 e o número 7, quem é o maior? O maior é o 7. Então, ela colocou o 7 primeiro, porque ela fala que ela colocou, que ela lembra que ela colocou o maior algarismo primeiro, e ela lembra que ela colocou o menor por último. Então, quem é o menor aqui? O número 1. Então, o número 1 por último. Pessoal, ela só lembra disso. Ela não lembra mais nada. E quais foram os 4 números? Foi o número 1, o número 3, o número 4 e o número 7. O número 7 ela lembra, foi no primeiro. O número 1 ela lembra, foi por último. Agora o número 13 e 4 ela não lembra. Então pode ser que seja o 3 primeiro e o 4 depois, mas pode ser que seja o 4 primeiro e o 3 depois. Não tem dica nenhuma falando sobre isso. Então esses daqui podem ser os 2 números que estão no celular para desbloquear o celular da Alana. Tanto o número 7.341 quanto o número 7.431. O que muda nesses 2 números? A posição do 4 e do 3. Tá vendo que se eu inverto a posição, eu mudo o número. Então, quais vocês vão marcar, ó? O 7.000, ó, o 7.341, que é esse daqui, e o 7.431, que é o último, que são os 2 únicos que podem ser marcados, que seguem essa regra do primeiro número ser o maior e o último número ser o menor. E vocês estão vendo que não pode repetir número. Se você colocou o 7 uma vez, você não pode colocá-lo novamente. Então, por isso até que na hora que eu fiz aqui, eu já risquei o 7 e 1, porque a gente não pode repetir,
tá bom? Eu gosto bastante de atividade assim, eu tenho bastante atividade assim no meu computador. Semana que vem eu já vou montar uma atividadezinha de matemática e mando para vocês, falando sobre isso, tá? Então, vamos continuar aí. Virem a apostila. Então, agora a gente vai falar sobre da unidade a centena. Vamos fazer a leitura aqui do texto, tá? Deixa eu ver se o vídeo tá. Então, começando a leitura aqui, tá, pessoal? De 10 em 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha outra sigla aqui, ó, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, faz a contagem dos habitantes de cada município brasileiro. Então, pessoal, esse daqui é o mapa de Minas Gerais, ó, o mapa chama-se Minas Gerais, Serra da Saudade. E aqui, pessoal, tem todos os municípios de Minas. Campos Gerais está mais aqui para baixo, tá? Campos Gerais está aqui no sul de Minas. Então, a gente está aqui nesse... Eu não sei onde exatamente, mas ó, pessoal, cada pedacinho aqui é um município mineiro, tá? A gente está mais aqui para baixo, tá bom? A gente fica aqui no sul. Então, aqui fica a capital de Minas, Belo Horizonte. E aqui fica a Serra da Saudade, que é o título do mapa, tá? Então, olha aqui. Em 2010, em um município de Minas Gerais chamado Serra da Saudade, havia 815 habitantes. Primeiro ponto. Descubra quantos habitantes há em seu município e responda se ele tem mais habitantes do que a Serra da Saudade ou menos. Então, vocês vão pesquisar quantos habitantes tem em Campos Gerais e Campo do Meio. Quem mora em Campos Gerais, Campos Gerais. Quem mora em Campo do Meio, Campo do Meio. E aí, vocês vão escrever aqui para mim se Campos Gerais tem mais habitantes que a Serra da Saudade, e quem é de Campo do Meio, se Campo do Meio tem mais ou menos habitantes que a Serra da Saudade em 2010, tá? É facinho, é só vocês jogarem no Google assim, número de habitantes, habitantes Campos Gerais, habitantes Campo do Meio, que já aparece no alto, não precisa nem abrir página nenhuma, já joga no Google e já aparece lá para vocês, tá? Então, escreva com palavras a população de Serra da Saudade em 2010. Então, escrevam aí com palavras o número 815. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou escrevendo aqui também. Não olhe aqui ainda, espere escrever para depois vocês corrigirem, tá? Então, confiram. Geralmente, vocês erram aqui. Geralmente, vocês escrevem centos com 2 S's. Todo 800, 600, 700 é com C. E, geralmente, no 15, vocês também erram esse pedacinho do 15. Então, olha se vocês escreveram certo, tá? 815. Então, continuando aí, tirar aqui minha folhinha. Podemos representar o número de pessoas da Serra da Saudade usando material dourado. Lembre-se que cada placa dessa equivale a 100. Então, 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800. Essa daqui vale 10, né? A barrinha aqui vale 10. Então, 810, 811, 812, 813, 814, 815. Então, com material dourado, isso aqui é uma das formas da gente representar o número 815. Então, vamos virar aí. Aí vai aparecer assim para vocês, ó. Escreva no quadro de ordens o número que representa essa população. Então, o quadro de ordens de vocês têm as unidades, que a gente chama de primeira ordem. Isso daqui, pessoal, vocês vão estudar esse negócio de ordem quando vocês estiverem lá no 6º ano. Então, podem ficar tranquilos que isso daqui, a princípio, vocês não precisam preocupar, não, sobre chamar primeira ordem, segunda ordem. Na verdade, é o seguinte, você começa na unidade e vai subindo. Então, se tivesse mais um número aqui, ele seria a 4ª ordem. Então, os números têm ordens infinitas, porque os números não têm fim. Então, a gente vai colocar o número 815 aqui. Onde que a gente coloca o número 8, onde a gente coloca o número 1, onde a gente coloca o número 5. Então, ele tem 8 centenas, 1 dezena e 5 unidades. Então, é isso que vocês vão fazer, tá bom? Então, ó. Esse quadro tem 3 ordens. A primeira ordem é das unidades, a segunda ordem é das dezenas e a terceira ordem é das centenas. Pessoal, outra forma que a gente tem para decompor os números, a gente vai trabalhar muito com decomposição. Quando eu pedir para vocês decomporem os números, vocês podem escolher. Vocês podem decompor de 2 formas. Vocês podem decompor assim, ó, 800 mais 10 mais 5. Essa é uma forma. Ou vocês podem, ao invés de escrever 800, vocês podem colocar 8 centenas, uma dezena e 5 unidades. Então, toda vez que vocês forem, a gente chegou até a fazer uma atividade dessa na aula online, e teve aluno que optou, né, por fazer a decomposição dessa forma ou dessa forma. Qualquer das 2 formas é correta. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o número para você, 765. Então, esse número tem 5 unidades, 6 dezenas e 7 centenas. Então, se eu peço para decompor, vocês podem decompor para mim assim, ó. 700, se ele tem 7 centenas, ele tem 700. Mais 6 dezenas, se ele tem 6 dezenas, ele tem 60. Mais 5 unidades, então ele tem 5. Assim, ó, ganha certo. Mas ganha certo também quem escrever isso daqui. Então, só que aí não pode ter preguiça, tem que escrever a palavra centena, dezena e unidade, ó. 7 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. Então, qualquer uma das 2 formas ganha certo. Então, essas 2 formas são formas de se decompor esses números, tá? Agora, existe também uma terceira forma, que é uma forma que vocês vão ter que fazer muito esse ano, que é usando o ábaco. O ábaco é aquele objeto, pessoal,
que a gente usa quando a gente está geralmente lá na sala, como que chama aquela sala que vem antes do primeiro ano? Acho que é segundo período. Quando vocês estão começando a aprender a contar, a trabalhar com agrupamentos, a gente usa o ábaco. O ábaco que a gente vai usar hoje, o nosso ábaco hoje, é esse ábaco aqui que tem 3 bastões. O primeiro bastão, ele representa as unidades. O segundo bastão, ele representa as dezenas. E o terceiro, ele representa as centenas. Daqui uns dias, a gente vai colocar mais um bastão aqui, para representar a unidade de milhar. Mas hoje a gente não vai, porque hoje a gente está trabalhando com números menores que 1000. Então, o nosso ábaco só precisa aqui, ó, das unidades, dezenas e centenas. Então, o primeiro bastão é sempre o da unidade, o segundo das dezenas e o terceiro das centenas. Como que a gente usa esse objeto? A gente recebe uns pininhos que a gente encaixa aqui. Então, por exemplo, esse número aqui, eu vou colocar quantos pininhos nas unidades? 5 pininhos. Quantos pininhos nas dezenas? 6 pininhos. Quantos pininhos nas centenas? 7 pininhos. Como a gente vai desenhar? Como que a gente desenharia o número 765 no ábaco? Então, aqui na unidade, a gente vai fazer 5 pininhos. Ó, eu faço 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, o meu ficou muito pequenininho. Quantas dezenas? Então, eu vou desenhar 6 pininhos nas dezenas. Eu vou virar assim, porque eu vou fazer bem magrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos pininhos nas centenas? 7 pininhos. Eu fiz muito magrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui no meu ábaco o número 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades. Então, o número que vai formar 765. Então, é assim que vocês vão sempre representar no ábaco. Apareceu atividade de ábaco, vocês vão colocar dessa forma. Vocês vão desenhar aqui os pininhos, as bolinhas, tá? Quando não vier desenhado. Então, voltando aqui para nossa apostila. Mas ele deu a resposta, né? Este é um ábaco. Desculpa, este é um ábaco de pinos ou hastes. Veja como representamos o número 815 nele. Então, 815 é 800 mais 10 mais 5. Então, olha aqui, que aqui nas centenas vai ter 8 pinos, aqui na dezena vai ter 1 pino, e aqui na centena vai ter 5. Então, escrevam 8 nas centenas, 1 nas dezenas e 5 nas unidades, tá? Então, a gente vai sempre combinar dessa forma. Se vocês virem um ábaco, para vocês desenharem nele, fazendo as bolinhas, cada bolinha vai representar um valor. O primeiro é sempre a unidade, o segundo é sempre dezena e o terceiro é sempre centena. Gente, a cor que vocês quiserem. Aqui a apostila vai falar em vermelho, verde e roxo, para mostrar para vocês que o vermelho aqui ele tá representando as unidades, o verde as dezenas e o roxo as centenas. Mas não tem cor específica, não. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Então, ó. Que fala o seguinte, ó, vamos ler esse pedacinho. Vou começar aqui, ó. Em um ábaco, cada pino representa uma ordem do nosso sistema de numeração. Então, o C é de centena, não é por cor não, tá? O D é de dezena e o U de unidade. Então, a gente começa igual lá no quadro de valores, unidade, dezena e centena.
Cada argola representa uma unidade, uma dezena ou uma centena, dependendo do pino em que está colocado. Em cada pino, podemos colocar no máximo 9 argolas. Os pinos vazios representam o número 0. Pessoal, então aqui no nosso ábaco, o máximo que eu posso colocar é 9 aqui, 9 aqui e 9 aqui. Então, o máximo de pinos que eu posso colocar nas centenas são 9, nas dezenas também são 9 e nas unidades são 9. Se o máximo de pinos que eu posso colocar em cada um é 9, tem uma pergunta aqui. Qual é o maior número que podemos representar em um ábaco de 3 hastes? Se o máximo que eu posso colocar é 9 aqui, 9 aqui e 9 aqui, que número que vai formar? Qual é o maior número que eu consigo formar com um ábaco de 3 hastes, que tem unidade, dezena e centena? Escrevam para mim que número é. O maior número que eu posso escrever com esse ábaco, qual é? Pessoal, será que eu consigo escrever o 1000 com esse ábaco? Eu não consigo escrever o 1000. Por que eu não consigo escrever o 1000? Porque o 1000 tem 4 algarismos. Este ábaco, ele é feito só para números menores que 1000. Então, qual é o maior número que eu vou conseguir representar? Olha aqui. Se eu colocar 9 aqui na unidade, se eu colocar 9 na dezena, e se eu colocar 9 na centena, qual é o maior número que eu vou formar? O número 999. Quem escreveu aqui 999 acertou. Pode ter escrito com algarismos ou por extenso. Caso você tenha escrito por extenso, lembra aqui que o centos é com C, tá bom? Aqui não precisa de resposta completa, não. Combinado? Então, virando aí, eu quero que vocês façam para mim as páginas 9, 10, 11, que eu volto no próximo vídeo corrigindo elas. Então, 9, 10 e 11, o próximo vídeo eu entro fazendo a correção. Até logo!